sessão, estando uma parte aqui em Petrolina, outra na sede do nosso Tribunal de Contas, em razão de um evento de muita importância. Amanhã temos o Fala Gestor, terceira edição, aqui no município de Petrolina, ouvindo cerca de 8 prefeitos, um projeto criado na gestão do conselheiro Valdeci Pascoal, um momento de diálogo com os gestores, através de uma mesa em que sentam todos auditores, conselheiros, Ministério Público, conselheiros substitutos, prefeitos, secretários, secretárias e diversos gestores. A intenção que foi lançada no projeto já foi alcançada na primeira oportunidade, fizemos em Bezerros, depois na segunda em Garanhuns, e agora pela terceira vez no município de Petrolina e toda essa região. Agradecer a todos que fazem a diretoria aqui de Petrolina pela acolhida, estamos aqui instalados, eu, o conselheiro Romilson, o conselheiro Luiz Verde, a equipe de transmissão da nossa diretoria de comunicação, a equipe de diretoria de julgamento, a doutora Candice, todos aqui participando desse julgamento online. E a todos que estão na sede, conselheiro Valdeci Pascoal, conselheiro Loreto, conselheiro Eduardo, conselheiro Rodrigo, conselheiro de seu Rodolfo online também, participando de forma híbrida, e aqui representando o Ministério Público de Contas, na ausência do procurador Alexandre, justificada a ausência, nossa sempre querida representante do Ministério Público, Germana Cavalcante Laurino. Declarando aberta a sessão e havendo número regimental, submeta a ata da última sessão e não havendo divergência aprovada à unanimidade. Eu informo que não temos nenhuma questão preambulada do ponto de vista administrativo, todas já foram aprovadas na última sessão da quarta-feira passada, teve um volume maior de resoluções. Hoje a gente não tem nenhuma questão administrativa a ser aprovada, então passamos diretamente às preferências, pedidos de vista ou retiradas de pauta que os conselheiros entendam necessário. Algum questionamento inicial? Presidente, inicialmente gostaria de dar o meu cordial bom dia a Vossa Excelência e a todos os conselheiros aqui presentes e aos que acompanham os trabalhos de hoje virtualmente, titulares e substitutos, e também a todos os advogados e servidores que fazem parte da sessão de hoje, e também todos os que acompanham a sessão pela TV TCE. Eu queria, presidente, aproveitar o ensejo para efetuar a devolução ao conselheiro de seu Rodolfo dos autos do processo de embargos de declaração TC número 251-01182, dígito 3, da Prefeitura de Afogados da Engazeira. Ele está apto para julgamento nessa sessão, se o conselheiro assim entender. E também aproveitar o ensejo para pedir vistas dos autos da consulta TC número 261-00178, dígito 4, da Prefeitura de Tupanatinga, da relatoria do conselheiro Rodrigo Novaes, tão somente para propor um aperfeiçoamento pequeno na redação da resposta em relação à tese do pré-julgado. Resposta, como sempre, muito precisa do conselheiro, mas só uma pequena sugestão que o Ministério Público de Contas gostaria de fazer e contar com um prazo maior, mas na próxima sessão já será devolvida, conselheiro. Obrigada, presidente. Feito o registro. Só antes de passar a palavra demais, indaga o conselheiro de se esse processo irá voltar, irá ser julgado hoje. Será, presidente. Os interessados nesse processo devolvido será julgado hoje. Na lista aqui, o conselheiro Eduardo Porto, com mão levantada, essa lista é a palavra. Pois não. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhores advogados, servidores da casa, bom dia a todos. Gostaria de pedir vistas de um recurso da relatoria do conselheiro Marcos Loreto, o 241005255, da Prefeitura Municipal de Mirandiba. Bem registrada a vista. Passo aqui na lista o conselheiro Valdeci Pascoal. Senhor presidente, saudando a todos, eu queria apenas, nessa parte inicial, dizer que estou pedindo vistas do processo do conselheiro Marco Loreto, o 24100-497, dígito 4. Senhor presidente. Esse processo, desculpa, só para localizar, ele é da...
Qual município? O recurso ordinário, Lagoa de Itaenga. Lagoa de Itaenga, só. Tá bom. Registrado. De vista. Conselheiro Rodrigo Novaes. Conselheiro Loreto. Está na ordem aqui, ó. Atividade como é que chama? É só para informar, então, que eu estou retirando de pauta. Antiguidade é posto. Posto, isso. 2 processos, um da Prefeitura Municipal de Lagoa do Carro, 22.100.537, dígito 7, e o processo municipal de Terezinha, 241.00.524, dígito 3. Retirando de pauta esses 2 processos, senhor presidente. Feito o registro do Rodrigo Novaes. Presidente, bom dia a todos. Primeiro, a representante do Ministério Público, doutora Germana, todos os conselheiros, toda a equipe do Tribunal de Contas, servidores, advogados aqui presentes que nos assistem. Tem um agravo regimental, presidente, 251.01696, dígito 1, AR001, Prefeitura Municipal de Pojuca, que eu estou trazendo extra pauta. Encaminhei há pouco para os senhores e estou trazendo extra pauta. O prazo já faz alguns dias que está conosco e foi concluído o voto há pouco, então estou trazendo para julgar aqui com Vossa Excelência. Aqui é agravo, né? É um agravo, né, senhor Rodrigo? É um agravo. Agravo. Tá, conta extra pauta. Então, feito os registros iniciais, eu informo que tem um pedido de sustentação oral, só preferência e sustentação. Preferência e sustentação, processo do senhor Ivandeci Pascoal. Senhor Ivandeci Pascoal, processo de pedido de preferência é o processo da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco. O advogado, a parte, né? A parte, Paulo Paes de Araújo, pediu para fazer a sustentação oral. Vamos saber se está com a palavra. Só preferência. Obrigado, presidente. Saúdo novamente a todos aqui presentes, conselheiros, senhora procuradora, advogados, todos que nos assistem pela TV TCE. Saudando também aí esse momento, no município de Petrolina, muito importante, com essa interação com a gestão. Então, boa sorte aí para todos vocês. O processo que foi pedido preferência é o 24.101.363, dígito 0. Trata-se de um recurso ordinário, protocolado pelo senhor Paulo Paes de Araújo, secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização de Pernambuco, CEAP, em face do acordo deste Tribunal de Contas, 667/2025, prolatado pela segunda Câmara deste Tribunal, ainda em 2025, que homologou uma auto-infração e aplicou multa no valor aproximado de R$10.000, com fundamento no artigo 7310 da nossa lei orgânica, em razão do não envio de documentos pertinentes a dados do sistema SAGRES, que não foi enviado no prazo previsto para este Tribunal de Contas, foi então homologado aquele auto-infração. Desta feita, o recorrente traz, de fato, elementos evidenciando que houve, de fato, obstáculos intransponíveis para que aquele prazo fosse cumprido, em razão de mudança no sistema organizacional, sobretudo isso, sistema organizacional, da estrutura organizacional daquela secretaria, que houve a divisão daquelas unidades, e, de fato, isso se enquadra naquela exceção que o Tribunal de Contas estabeleceu aqui, esse pleno, quando a multa não deve ser aplicada, quando houver, de fato, um óbice. Nós temos casos aqui em que não fica demonstrado esse óbice, pelo menos os gestores não trazem comprovação. Aqui ficou demonstrada a comprovação, inclusive, a partir da proficiente análise do Ministério Público Especial, um parecer da lavra do doutor, acho que Gilmar Severino de Lima, que também aqueceu com os termos das alegações trazidas pelo recorrente. De sorte que meu voto está em lista, rejeitando uma preliminar de notificação através do sistema que a gente está rejeitando, mas, no mérito, dando provimento no sentido de alterar a decisão primitiva para afastar a homologação daquele auto-infração e cancelar a multa imputada ao então secretário. É o voto. Então, colocado o voto, acho que a parte não tem interesse em manifestar mais, depois do sua tese, dado-se alguma divergência. Não havendo, então, fica aprovada a unanimidade de voto, Excelência, que seja voto sim, Pascoal. Agradeço a Vossa Excelência e voto no momento oportuno.
Vossa Excelência vai continuar com a palavra, pois o processo Pronto. Perfeito. Anterior, os conselheiros Ricardo Risco e Leopoldo está presente. Senhor presidente. Então, quer a palavra? Pois não, senhor presidente. Eu tenho mais 4 processos, muito semelhantes, inclusive, que diz respeito a recursos ordinários em face de julgamento de tags na área do transporte escolar. Eu vejo também que outros colegas têm alguns processos também nessa mesma linha hoje na sessão. O primeiro que eu trago é o 23.100.325, dígito 0, é um recurso ordinário da Prefeitura de Maraial, recorrente Marlos Henrique Cavalcante. Meu voto está em lista, diz respeito a transporte escolar, cumprimento parcial das obrigações pactuadas, foi aplicada uma multa na decisão originária, e no presente recurso ordinário, o gestor não traz elementos que possam alterar o juízo de valor proferido quando na análise da segunda Câmara. Eu estou lastreado em parecer também do Ministério Público de Contas, nesse caso da Procuradora Maria Nilda, de sorte que o meu voto, ao final, é pelo conhecimento e negando provimento, presidente. Alguma Esse é de Maraial. Não havendo aprovado a unanimidade. O seguinte é o 23.100.424, dígito 2, recurso ordinário, Prefeitura de Exu, recorrente Raimundo Pinto Soares Sobrinho. Tem advogados aqui representados, exemplo, doutor Marcos Alencar. E eu também, na mesma linha, um TAG também, transporte escolar, cumprido parcialmente, mas menos de que a metade dos indicadores ajustados. Foi aplicada a multa mínima, e, nesse caso, eu também estou seguindo o parecer do Ministério Público de Contas, doutor Gustavo Massa, desta feita, do procurador, e pelo conhecimento e negando provimento. Alguma divergência? Não havendo aprovado. O seguinte é o 23.100.510, dígito 6, Prefeitura de São João, recorrente José Wilson Ferreira de Lima, advogado doutor Henrique Teixeira Neves. É um recurso também em relação a transporte escolar, a TAG transporte escolar, que foi aplicada a multa mínima, e, no caso, eu estou seguindo o parecer, conforme o voto em lista, estou seguindo o parecer do Ministério Público de Contas, doutor Cristiano Pimentel, no sentido de conhecer e negar provimento, presidente. Todos de acordo? Para falar de ordem. O próximo é o 23.100.520, dígito 9, Prefeitura Municipal de Trindade, recorrente Elbe da Silva Rodrigues Nascimento, e vários advogados aqui presentes, como exemplo, o doutor Paulo Gabriel e Tomás Alencar. O voto está em lista também, e é na mesma linha dos anteriores, aquele cumprimento parcial. Restaram pontos relevantes do TAG que não foram cumpridos tempestivamente, a multa mínima. Eu estou seguindo os termos do parecer ministerial, doutor Gustavo Massa, nesse caso também, para conhecer e negar provimento, presidente. Presidente. Não, conselheiro Rodrigo Novaes. Eu estava dando uma lida e tive a oportunidade de despachar, o advogado me procurou, e eu queria aqui questionar uma situação. Existe a alegação da recorrente de que ela cumpriu com os termos do TAG, mas de maneira intempestiva, portanto, posterior ao prazo estabelecido no termo. Eu queria confirmar isso com o relator, porque é dito que fala-se em outros julgados, em precedentes desta Corte, em situações que tais de se julgar irregular, descumprido, mas não estipular multa em razão do cumprimento das obrigações, quando intempestivamente. Eu não sei se o ilustre relator viu isso, conferiu se realmente intempestivamente, mas foi cumprida as obrigações do TAG. Teria que ler. Tá, então eu vou pedir vista, presidente, só para poder ver isso, porque ela traz precedentes no recurso, dizendo que outros recursos que nós julgamos, quando há um cumprimento posterior, é julgado irregular, descumprido, mas não há previsão de multa, porque, de fato, houve o atendimento, ainda que intempestivo. Eu, sinceramente... Conselheiro Pascoal, por favor, não estamos escutando, Vossa Excelência. Conselheiro Pascoal. Não está ouvindo. Pois não. Eu queria pedir vista, presidente, só para verificar esse ponto, se Vossa Excelência não achar
Não, tranquilo. Eu também vou atrás aqui. Obrigado. Presidente, eu Então, tenho a impressão que eu não tenho mais processo e agradeço a Vossa Excelência. É isso. Conselheiro Pascoal não tem mais processo, então, nosso conselheiro vice-presidente, co-presidente, Marco Loreto. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, doutora Germana Laureano, servidores, todos que nos assistem, nosso bom dia à cidade de Petrolina. Trago logo uma consulta, senhor presidente, é da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, é o 25.10.1777, dígito 1. É uma consulta, senhor presidente, que versa no sentido do questionamento desta Corte de Contas, que foi feito no seguinte sentido, que com relação ao fundo Inovar, a FACEP deverá prestar contas diretamente ao TCE quanto à execução dos recursos não reembolsáveis ou deverá prestar contas à AGE para que esta proceda o devido repasse na prestação de contas ao TCE. O processo, senhor presidente, que se encontra em lista e também passou por parecer do MPCO, que se responde ao consulente nos seguintes termos, que quanto ao destinatário da prestação de contas, nos termos dos parágrafos 3º do artigo 7º da Lei Estadual 15.063 e do inciso 4 do artigo 10 do Decreto 40.606, a FACEP, na qualidade de gestora dos recursos não reembolsáveis do Fundo Inovar, Pernambuco não deve prestar contas diretamente ao TCE sobre estes recursos específicos, de forma isolada, mas sim prestar contas diretamente à Agência de Fomento do Estado de Pernambuco e ao Comitê Deliberativo. E quanto ao procedimento, a FACEP deverá cumprir as exigências de procedimento, demonstração e comprovação de aplicações estabelecidas pelas normas da AGFEP. Cabe à AGFEP, por sua vez, consolidar essas informações na prestação de contas anual do Fundo Inovar a ser enviado a este tribunal, sanando as dúvidas quanto ao preenchimento do sistema ETCE, visto que a responsabilidade final de envio de dados consolidados do fundo recai sobre a instituição gestora, a Agência de Fomento do Estado de Pernambuco. E, por fim, encaminhar a adoção das seguintes providências internas: a diretoria de julgamento, para encaminhar a cópia do inteiro teor da presente decisão ao consulente. É como voto, senhor presidente. Estou de acordo, aprovado a unanimidade da resposta à consulta. Processo seguinte é um recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Macaparana, 23.100.0414, dígito 0. O processo também se encontra em lista, senhor presidente, e é no sentido de conhecer o presente recurso, mas no mérito nego-lhe provimento, mantendo-se assim incólume a decisão atacada, senhor presidente. A divergência, não havendo aprovado. Processo seguinte é um recurso ordinário da Prefeitura Municipal de Serrita, 23.100.501, dígito 5. O processo também se encontra em lista, senhor, e é no sentido de conhecer e negar-lhe provimento, senhor presidente. Alguma divergência? Havendo aprovado a unanimidade. Os 4 processos seguintes é da Prefeitura Municipal de São José do Belmonte, o 22.100.798, dígito 2, o RO 001, que trago também para conhecimento dos senhores, que é dando provimento parcial no sentido de afastar o débito imputado a senhor Francisco Romonilson Mariano de Moura, Maria Helenice Torres da Cruz, Maria Eliane Pereira Nunes e Rômulo César Pereira de Carvalho Diniz, mantendo-se, contudo, a aplicação da multa, a qual deve ser alterada a fundamentação do inciso 2 do artigo 73 para o inciso 3 do mesmo artigo, aplicada no percentual mínimo previsto para a espécie, mantendo os demais termos da decisão atacada, senhor presidente, inclusive o juízo pela irregularidade do objeto da auditoria especial. É o voto, senhor presidente. Estou de acordo. Aprovado a unanimidade. Os demais processos é o 002, o 003 e o 004. Eu estou conhecendo, não estou conhecendo o presente recurso, senhor presidente, por questão de preclusão consumativa. Os 3 seguintes são nesse sentido, de não conhecer, senhor presidente. Dado-se a divergência, não havendo aprovado a unanimidade. Não tenho mais processo a relatar na data de hoje. Agradeço ao conselheiro Marco Loreto. Passo a palavra ao conselheiro Liceu Rodolfo. Senhores conselheiros, queridos colegas, doutora Germana Laureano,
Bom dia, Vossa Excelência também. Nesse ato representa o nosso Procurador-Geral, com a mesma galhardia, com a mesma capacidade e proficiência, tão conhecida por todos nós. Senhor Presidente, primeiro desejar aos queridos colegas e Vossa Excelência uma excelente jornada em Petrolina. Essa iniciativa do Tribunal que começa na gestão do Dr. Valdeci Pascoal, nosso querido conselheiro Valdeci Pascoal, e Vossa Excelência, de forma muito acertada, manteve essa iniciativa do Tribunal. Com diálogo, todo diálogo, ele começa com alguém escutando, né? E o Tribunal está se propondo, primeiro, a ouvir, a escutar, para depois dialogar. E a proposta do Tribunal, eu tenho acompanhado, não fui a nenhum, resisto minha falta, entendeu? Mas eu sou muito entusiasta disso, Vossa Excelência sabe, mas essa proposta que começa com a iniciativa do conselheiro Valdeci Pascoal, e que Vossa Excelência dá continuidade, é uma proposta de fazermos a ação comunicativa de habeas dentro do controle, que é muito difícil o controlador entrar nessa energia do agir comunicativo, né? Então, nós estamos sendo aqui desde o ano passado, por assim dizer, implantadores da ideia de habeas no controle. Tenho certeza que, no final, isso vai resultar numa forma diferente de controlarmos. Só para falar de um dado, eu tenho percebido, e foi objeto da discussão no processo anterior entre o conselheiro Rodrigo Novaes e o conselheiro Valdeci Pascoal, discussão no sentido de discussão técnica, é fruto de diálogo, inclusive, nessa linha de habeas, que a gente vem aprimorando o TAG. O TAG, para ser esse instrumento de consenso, ele precisa ser assinado verdadeiramente com oitiva de parte a parte. É muito difícil você conceber um TAG na sua essência, no seu espírito, se o tribunal coloca na mesa as cláusulas para alguém assinar. A gente tem que discutir, conversar. E, às vezes, a gente precisa, por assim dizer, aceitar ou contemporizar situações em que o gestor atinja a meta, embora fora do prazo, fora do tempo. Ou contrário, nós precisamos modificar a meta. Isso a gente ainda não tem na nossa resolução. A gente tem a possibilidade de prorrogação formal. Então, se não vai atingir, prorroga-se prazo. Tem que ter essa prorrogação formal. Acho que é disso que está cuidando nosso querido conselheiro relator e nosso querido Rodrigo Novaes. Mas a gente precisa avançar, presidente, na nossa resolução para permitir uma alteração das cláusulas originárias. Porque, às vezes, o gestor apresenta situações que estão lá na LINDB, no artigo 22, e que demonstrou esforço em cumprir o TAG, mas ainda assim não vai conseguir. E a gente não tem essa possibilidade na nossa resolução. Para essas questões iniciais que eu gostaria de dizer, parabenizar Vossa Excelência, conselheiro Valdeci Pascoal, e desejar que vocês tenham uma jornada muito precípua nessa iniciativa e Vossa Excelência dá continuidade. Senhor presidente, inicialmente eu trago o processo 211.00120-0R001, recurso ordinário, municipal de São Vicente Pé. É um recurso que eu estou conhecendo. Existe aqui imputação de débito e imputação de multa no valor de R$ 11.000, fulcro do artigo 73, inciso 2º, e devolução de R$ 14.914. O interessado se insurge trazendo alguns argumentos, alguns deles eu estou entendendo-os como irrelevantes para a questão em si, mas levo em altaneira a preço a prescrição que está sendo levantada com base no artigo 53G da nossa lei orgânica. Sabemos que admite-se o deslocamento do termo inicial para a data do conhecimento da irregularidade apenas quando essa ciência ocorrer dentro do quinquênio contado da prática do fato. E, de fato, o fato, só para não ser redundante, mas fato, não tem como dizer de outra forma, o fato ocorre em 2012 e o Tribunal só toma conhecimento em 2018. Portanto, eu conheço do recurso, dando provimento parcial para afastar
a imputação de débito, a aplicação da sanção, entre ementes, é parcial, porque eu mantenho irregularidade, senhor presidente. É como voto. Indago se há alguma divergência. Não havendo, votada a unanimidade. Senhor presidente, processo 251.01.772, dígito 2, é uma consulta formulada por Erinaldo Alencar Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Petrolândia. Ele indaga, em suma, se é legal a celebração de convênio com instituição federal visando a oferta de cursos gratuitos à população, com contrapartida financeira do Poder Legislativo. E continua, quais requisitos orçamentários e de prestação de contas devem ser observados para garantir a regularidade do convênio. O processo foi ao Ministério Público, voltou de lá com parecer. O parecer do Ministério Público, ele é infenso a essa possibilidade. Meu voto não tem importância lista. Conheço da presente consulta, em sede meritória, vou divergir do Ministério Público e estou aqui ressaltando esse voto, porque eu já me deparei com a questão prática de uma Câmara Municipal que gastou, não chegou nem a gastar, destinou um prédio e recursos pagos para capacitação digital, e a gente entendeu naquela ocasião que é possível, sim, é possível. E aqui eu estou respondendo nesse sentido. Eu vou poupá-los de ler a resposta está consignada no meu voto, e é o que eu submeto a Vossa Excelência, entendendo que é possível sim, e aí tem todos os requisitos para tal, e, logicamente, você tem que ter previsão orçamentária, você tem que ter previsão em PPA, você tem que ter atendimento ao artigo 16 da LRF, você tem que ter cumprimento do convênio no aspecto, a verificação do cumprimento do convênio, se for convênio, no aspecto físico e financeiro, enfim, todos aqueles requisitos que sabemos, e principalmente que a política que é adotada não se confunda com a política pública de educação prevista na Constituição, e quem dá vazão e quem dá cumprimento é o Poder Executivo. É como voto, senhor presidente. Indago se há alguma divergência. Se não, aprovada a unanimidade e a resposta à consulta formulada pelo município de Petrolândia, da Câmara Municipal de Petrolândia. Isso. Senhor presidente, processo 241.00761.6R001, é recurso ordinário, Prefeitura Municipal de Feira Nova. Foi interposto por Danilson Canto Gonzaga, ex-prefeito de Feira Nova, no sentido de invectivar contra o acordo 2.311/2025. A adição original julgou regular o objeto de uma auditoria especial de conformidade que avaliou o índice de convergência e consistência demonstrativos contábeis do município. Eu acredito que é esse processo que a nobre procuradora, doutora Germana, pretende fazer algumas considerações. Exato, presidente. Exato, conselheiro Seu Rodolfo. Muito brevemente, presidente e conselheiro Seu Rodolfo, eu li com atenção o voto que o conselheiro Seu Rodolfo incluiu em lista, em que ele analisa com muita precisão toda a argumentação que o recorrente deduz em sua petição, né, e faz uma ponderação muito importante no sentido de que o acórdão recorrido, ele julgou irregular o objeto da autoria especial, porque o índice alcançado pela Prefeitura de Araçoiaba, ele foi de nível insuficiente, acho que foi cerca de 66%, o percentual de convergência contábil que ela atingiu, mas a multa que foi aplicada foi a multa do artigo 73.1. Então, o conselheiro de Seu Rodolfo, ele, com a inteligência que lhe é peculiar, ele registra que, ora, a multa do artigo 73.1 é para ato praticado de natureza ilegal e ilegítima que não tem gravidade, que não tem natureza grave. Então, se não tem natureza grave, o objeto da autoria especial não poderia ter sido julgado irregular. Então, diante disso, ele propõe que seja dado provimento parcial para julgar a auditoria especial regular, com ressalvas mantendo a multa. E aí, o que eu conversava com ele antes da sessão é que a deliberação recorrida ela já trazia em um dos considerandos que a jurisprudência do tribunal ela tinha se firmado no sentido de que
nesses casos de índice de convergência contábil de nível insuficiente, o objeto de autoria especial era para ser julgado irregular sem multa. Então, talvez aquela deliberação tenha inadvertidamente acrescentado uma multa. Então, seria essa a minha inclinação de propor que, então, aqui o plenário mantivesse o julgamento pela irregularidade do objeto da autoria especial, mas sem a multa do 73.1, né, que o voto que o conselheiro trazia era em outra linha, era julgando regular com ressalvas, mantendo a multa. No entanto, conselheiro, o conselheiro Luiz Arcoverde Filho, sempre muito atento, né, e sempre muito familiarizado com a jurisprudência mais recente do Pleno, me mandou agora há pouco um acórdão já desse ano 2026 do Pleno, em que foi dado provimento a um recurso de uma prefeitura, justamente de um caso desses, de índice de convergência contábil, em que, de nível também insuficiente, em que o percentual era até uma insuficiência maior, era 77%, em que o Pleno fixou o entendimento no sentido de que esse nível insuficiente ele deve ser julgado regular com ressalvas sem multa, que o nível que gera a irregularidade é o nível crítico, que é aquele mais grave. Então, aí diante disso, é o acórdão número 358, número 2026, da relatoria do conselheiro Rodrigo Novaes, proferido nos autos do processo TC 241000695, dígito 8, RO 002. Então, diante disso, em nome da uniformidade, considerando das deliberações, né, considerando que foi uma orientação recente deste plenário, eu reformulo o meu opinativo no sentido para que seja dado, então, provimento integral a esse recurso para julgar regular com ressalvas sem a multa. Conselheiro do senhor Rodolfo, seria uma nova orientação diferente daquela que eu havia conversado informalmente com Vossa Excelência antes do início da sessão, para alinhar a essa orientação mais recente agora do plenário da Corte, num caso bem similar ao que está ora em julgamento. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, eu ouvi com muita atenção as sempre muito precisas colocações da nossa procuradora, doutora Germana Auriano, procuradora-geral em exercício. Ela sempre traz um conhecimento muito preciso e também muito edificador. O que ela traz torna a coisa mais complexa. E toda coisa que fica complexa fica mais profunda, fica mais bem acrisolada. Eu primeiro agradecer a intervenção da nossa procuradora. Eu vou retirar esse processo de pauta pelo seguinte. Salvo engano, eu estava aqui lembrando que, salvo engano, meu posicionamento tem sido... Eu estava inclinado realmente a acompanhar a sugestão, que eu acho muito consentânea, a sugestão da procuradora, a doutora Germana, no sentido de julgar irregular e aprovar. Mas em que medida isso não seria reformar se impede se a primeira decisão ela foi aprovada com ressalvas, né? Então, ele ataca dois pontos. Primeiro, questão de contas, aprovado com ressalvas, mas o principal ataque do recurso, salvo meu engano, é a questão da multa. Quem recorre é o interessado. Então, em que medida eu poderia agravar a situação de contas dele? Ao mesmo tempo, eu entendia que a formalização desses processos, inclusive em nível insuficiente, ela vem já com a conotação e denotação de que é um processo suscetível à sanção e à reprovação, a não ser que, salvo o melhor juízo, seja trazido um recurso, elementos técnicos ou coisas que o valham, como, por exemplo, ocorreu agora com o processo do nosso querido mestre conselheiro Valdeci Pascoal. De forma que eu vou retirar de pauta, fiquei confuso no sentido positivo. A doutora Germana me chamou a atenção para a necessidade de eu revisitar, inclusive, minhas decisões, mas levando a sugestão de Vossa Excelência, doutora Germana, como um ponto de partida. Eu vou, a partir daí, que eu vou analisar e trago na próxima sessão já com o meu voto definitivamente colocado. Então, retirado de pauta, a apreciação, seguimos. Vossa Excelência tem outros processos, conselheiro? Sim. Processo, salvo engano, ainda tem um processo do município de Sairé.
Não, tenho 2 processos. 231.00349-3R001, é um recurso ordinário, prefeito municipal de Sairé. O processo, o voto contra sem lista, diz respeito a cumprimento exatamente de tag, aplicação de sanção, e meu voto, ao fim e ao cabo, é no sentido de conhecer do recurso, e eu estou me posicionando no sentido de desprover o recurso, mantendo-se incólume nos termos do acórdão 2201-2025. É como voto, senhor presidente. Com alguma divergência? Aprovado. Por fim, senhor presidente, eu vou relatar o processo que eu acabei de receber da nossa queridíssima procuradora, doutora Germana Laureano, processo que foi devolvido em mesa e havia sido pedido de vista do conselheiro, do procurador-geral, doutor Ricardo Alexandre. É prefeito municipal de Afogados, faz uma consulta, fez uma consulta a esta casa, essa consulta foi respondida de acordo com o acórdão 1948-2025, minha relatoria, e eu me escudei num pensamento que eu tinha em relação à matéria e também com base no parecer do Ministério Público. Pois bem, o questionamento os valores, vou colocar os questionamentos, que realmente essa consulta é bem importante. Ela, de uma certa forma, eu estava começando a sofreguidão de julgar esse processo, Vossa Excelência lembra, semana passada, é porque eu fiquei bem incomodado com o meu voto, que estava bem equivocado. Meu voto equivocado e gerando uma dissertação e uma plurivocidade das decisões dessa casa, com a consequência de termos dois enunciados, o 48 e o 41, em contradição. Pois bem, então a pergunta, o questionamento é baseado nos seguintes termos. Os valores despendidos a título de alíquota patronal suplementar podem ser considerados para fim de cumprimento dos percentuais mínimos constitucionais de investimento na educação, previsto no artigo 212 e 212-A, inciso 11º da Constituição Federal. 2. Há impedimento legal para despender recursos do Fundeb para custear a alíquota patronal suplementar do regime próprio de previdência social. Isso passa por conceito legal, isso passa por natureza jurídica, e a lei que trata do Fundeb ela é muito clara, deixa muito claro que a alíquota patronal suplementar integra o conceito de remuneração e, portanto, não é gasto previdenciário. Eu respondi a consulta de forma não consentânea, para não dizer de forma errada, e nós já tínhamos aqui uma resposta à consulta lapidar do conselheiro Rodrigo Novaes. Então, certo estava o conselheiro Rodrigo Novaes, quando, enfrentando embargos declaratórios, ele deixou de forma muito clara uma resposta que parece-me que apenas precisa ser customizada. Então, a resposta do conselheiro Rodrigo Novaes, ela é lapidar. A contribuição previdenciária suplementar possui natureza de encargo social, quando calculada com percentual sobre a folha de pagamento dos profissionais da educação básica. É o que está na lei do Fundeb. No final, o dispositivo da lei deixa muito claro que encargo social integra o conceito de remuneração. É possível a utilização de recursos do Fundeb para pagamento de contribuição suplementar que tenha natureza de encargo social. É o caso, desde que vinculada à remuneração dos professores de educação básica em efetivo exercício. É bem preciso. Permanece vedada a utilização dos recursos do Fundeb para aportes destinados à cobertura de déficit atuarial ou insuficiências financeiras. Aí aporte, já é outra coisa, aporte. Por não constituir encargos sociais vinculados à remuneração específica dos profissionais de educação. E dessa decisão lapidar do conselheiro Rodrigo Novaes é extraída um enunciado de pré-julgado número 48, vazado nos seguintes termos. A alíquota suplementar é critério de apuração da respectiva contribuição suplementar, a qual consiste em encargo sob a responsabilidade do ente federativo.
E o conselheiro Rodrigo Novaes, a partir de sua decisão, também, a decisão dele é extraído a segunda consideração do enunciado. A contribuição suplementar para o regime próprio de previdência pode ser enquadrada como encargo social, visto que sua apuração é feita pela incidência de alíquota específica sobre a folha de pagamento, autorizando o seu enquadramento dentro do conceito de remuneração dos profissionais de educação básica, por conseguinte, apta a ser custeada com recurso do Fundeb. Quando eu respondi a minha consulta lá, eu não levei em consideração a resposta dada pelo conselheiro Rodrigo Novaes, e também eu cometi o equívoco, inclusive grave, de não ter observado o que preconiza o artigo 26, parágrafo 2º, inciso 1º da Lei Federal 14.113. Está ali o conceito jurídico do que seria essa contribuição patronal. Portanto, a resposta que eu estou dando, na realidade, o anão que está subindo em cima do gigante, que é a resposta do conselheiro Rodrigo Novaes, é no sentido de responder a consulta nos seguintes termos: os valores destinados ao pagamento da contribuição patronal suplementar do regime próprio de previdência social constituem encargo social e podem ser computados para efeito de cumprimento do mínimo constitucional. Ou seja, eu estou trazendo outro aspecto do mesmo fenômeno. Eu estou falando agora do artigo 212 da Constituição. Então, é a mesma conclusão. Eu estou aurindo isso da decisão do conselheiro Rodrigo Novaes e estou corrigindo a minha decisão aqui, deixando claro que entra para o cômputo do cumprimento do mínimo constitucional previsto no artigo 212 da Constituição Federal. E, na linha B, admite-se a autorização do recurso do Fundeb para pagamento de contribuição patronal suplementar do regime próprio de previdência social, por se tratar de verba de natureza remuneratória, conforme disposto no artigo 26, parágrafo 2º, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Federal 14.113 de 2020. Ao mesmo tempo, eu estou alterando o enunciado, eu estou propondo ao Pleno alterar o enunciado que a minha decisão estava conspurcando, que é o enunciado 41, para que ele se torne coerente com o enunciado 48, que foi extraído da decisão do conselheiro Rodrigo Novaes. Então, estou alterando esse enunciado aqui, ele se mantém coerente com o enunciado correto, que é o 48. Então, eu estou alterando, eu estou propondo ao Pleno alterar o enunciado 41, que será vazado de forma a invectivar, ou seja, de forma antípoda ao que está escrito no 41, com base naquela minha decisão írrita. Então, vamos lá. Os valores pagos de alíquota patronal suplementar para o regime geral de previdência social do município podem, estou tirando, não podem, ser considerados para fim de alcance do mínimo constitucional. Embaixo, não é possível, ao invés de não, é possível utilizar os recursos do Fundeb para pagamento da alíquota patronal e tal, e segue-se por aí. Então, eu botei no meu voto, viu, presidente? Eu botei o meu voto aqui no final, estou colocando aqui no meu voto o texto errado, que foi extraído uma decisão errada minha, do 41. Agora, eu vou alterar o texto para já colocar aqui no corpo do meu voto o enunciado com o texto correto e coerente com o enunciado 41, que foi extraído da brilhante decisão do conselheiro Rodrigo Novaes. É com voto, senhor presidente. Eu indago aos demais conselheiros se há alguma questão. Vou ficar aprovados a resposta curta, com esse destaque que é importante ser feito e que ela vai alinhando as súmulas e os precedentes do tribunal. Acho que é uma função que o tribunal tem tomado, essa atenção que o Ministério Público tem colaborado bastante, que os conselheiros têm cada vez mais evoluído para uma formação do conceito de precedentes na casa. Acho que a gente tem evoluído para dar garantia. Cada mudança que vai ser feita, olhar o que é que mexe nessas outras súmulas, nesses outros precedentes, esse momento mostra a maturidade do nosso julgamento, com apoio da diretoria de julgamento, conselheiros substitutos e Ministério Público. Então, fica aí proclamada essa unanimidade aprovada a resposta à consulta. Senhor presidente, eu agradeço a Vossa Excelência, a doutora Procuradora, meus queridos colegas, não tenho mais nenhuma matéria tratada para essa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, o conselheiro Anísio Ramos, diretamente de Petrolina. Está sem som agora, está sem som. Conselheiro Nilson, que não conseguimos, na capital, conseguimos lhe ouvir. Senhor presidente, senhores conselheiros,
queridíssima doutora Germana Laureano, saudar nossos assessores e assessoras, saudar todos que estão nos acompanhando pela TV TCE. Processo 2317978 é um RO 001, Prefeitura Municipal de Tacaratu, processo administrativo, recurso ordinário, monitoramento em termos de ajuste de gestão, transporte escolar, cumprimento parcial do ajuste, manutenções irregulares, manutenção de irregularidades relevantes. O nosso voto se encontra em lista e eu estou concluindo por conhecer do presente recurso ordinário e no mérito de negar-lhe provimento, como voto, presidente. Não havendo nenhuma anotação, divergência, aprovada a unanimidade. Processo 26.10.0063, dígito 9, é um RO 001, exercício 2026, consórcio do município do Agreste e Mata Sul do estado de Pernambuco. O processo administrativo, a graxa de cautelar, acordo que homologou decisão monocrática denegatória, recebimento da insurgência, conforme natureza jurídica, ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, inexistência de prova objetiva de prejuízo ao erário, contrato já formalizado em execução, risco de dano reverso, continuidade de serviço público essencial. Mas, de qualquer forma, eu estou concluindo o voto que se encontra em lista, em preliminarmente conhecido o presente agravamento mental e no mérito negado de provimento. Como voto, senhor presidente? Como é que voto os demais conselheiros nesse agravo regimental, o consórcio do município do Agreste da Mata Sul, uma divergência, não havendo, fica aprovado, então, voto excelente. Senhor presidente, eu agradeço e não tenho mais nenhum processo. A palavra, então, o conselheiro Rodrigo Novaes. Presidente, eu vou iniciar aqui com o processo de 252-5285, dígito 9, Prefeitura Municipal de Tuparetama. Esse processo aqui, esse processo eu quero retirar, alertado aqui pela representante do Ministério Público, é um recurso contra uma decisão monocrática, portanto, a competência desse recurso seria da Câmara. Portanto, eu estou retirando aqui esse processo do Paretama, que fique registrado 252-5285, dígito 9, recurso Prefeitura Municipal de Tuparetama. Processo 26100... Ele fica tirado de pauta esse processo de Tuparetama, não é isso? Isso, encaminhado à Câmara. Vou pautar para a Câmara. Processo 26100-178, dígito 4, é uma consulta, Prefeitura Municipal de Tupanatinga. Esse processo foi retirado de pauta não, pedido vista pela doutora Germana Laureano. Processo 231000924, dígito 0, RO 001 e 002. Um processo, um recurso da Prefeitura Municipal de Venturosa. Esse recurso, presidente, ele enfrenta o acórdão que julgou regular com ressalvas o objeto de autoria especial, aplicando multa no valor de R$ 5.416,98 ao senhor Ademar Bezerra dos Santos, secretário de Saúde à época, e o RO 001, eu estou julgando os dois ao mesmo tempo, trouxe aqui a mesma penalidade, a mesma multa, ao prefeito do município, senhor Eudes Tenório Cavalcante, de respeito a serviços sem comprovação, sem retenção do ISS, em relação a serviços terceirizados. Tem despesas realizadas sem regular e transparente liquidação, sem comprovação de tais gastos, e a conclusão do acórdão é justamente no sentido de imputar responsabilidade a ambos, e, seguindo aqui o próprio parecer do Ministério Público, e ainda a evidência de que as despesas foram realizadas sem adequada liquidação e comprovação da efetiva prestação de serviço, também a não retenção do imposto do ISS pela cooperativa Coptransic, e as falhas da liquidação das despesas e a omissão da retenção revelam a atuação administrativa deficiente e contrária aos deveres da boa gestão.
e que a regularização posterior, mediante termo de confissão de dívida e pagamento parcelado, não afasta a infração praticada, considerando ainda o parágrafo 3º do artigo 132D do nosso regimento interno. Eu conheço o presente recurso e nego o provimento, mantendo incólume os termos do acórdão 718/2025 em relação a ambos os processos. Portanto, ao processo 231.00.924, dígito 0, RO 001 e o 002, a mesma decisão eu tomo e encaminho aqui a Vossa Excelência para apreciação. Como voto, presidente? Alguma divergência? Alguma prova? Presidente, eu trago aqui... Vossa Excelência tem alguma... Abriu o visto, então, E o visto ao Ministério Público. Eu trago aqui o processo de Buíque, Prefeitura Municipal de Buíque, processo 241.01.292, dígito 2, RO 001. Aqui, presidente, eu queria aqui retificar, pedir a atenção de Vossa Excelência, porque a minuta que eu fiz constar na lista, que Vossa Excelência tomou conhecimento aí com antecipação, ele traz aí, portanto, o conhecimento do recurso, negando-lhe provimento. Só, presidente, que eu verifiquei, me chamou a atenção o valor da multa, que foi de 56 mil reais, eu acho. Deixa eu pegar exatamente o valor aqui. Para não... 50... Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui no acordo. O valor conclui, o julgamento conclui por uma condenação em mais de 56 mil reais. Eu não estou vendo aqui exatamente o valor exato, presidente, mas daqui a pouco eu acho. O fato é o seguinte, é que ele foi condenado, o desenquadramento se deu no mínimo de 57%, aqui está R$ 56.103,84. Só que o desenquadramento se deu em 59,30%, 58,47%, 59,27%. Foram esses os 3 quadrimestres aqui que nós julgamos nesse relatório de gestão fiscal. Ocorre que, acertadamente, a Câmara julgou e previu aqui a multa de 6% por quadrimestre, mas veja o que aconteceu nesse caso aqui. Foi 6% por quadrimestre. Os vencimentos anuais do prefeito foram de R$ 311.688. No acórdão atacado, o que se verifica é que se somaram os percentuais dos quadrimestres, 6 mais 6 mais 6, e aí deu 18 e se aplicou sobre o valor dos vencimentos anuais, o que difere de se aplicar 6% sobre o valor proporcional, que é exatamente o que determina o incidente de uniformização no seu inciso 1º, que fala em correspondente ao mínimo de 6 e máximo de 30 dos vencimentos anuais do agente ser proporcional ao período de apuração. Portanto, é 6% sobre 100 e poucos mil sobre o valor percebido no quadrimestre. E aí dá uma diferença muito grande. Portanto, há talvez um erro material aqui, porque a fixação da multa em R$ 18 mil, por quadrimestre, quando, na verdade, o percentual da multa foi de 6%. Então, não é 6% sobre o vencimento anual, é 6% sobre os vencimentos percebidos no quadrimestre. Então, eu quero aqui dar provimento, retificar aqui a minuta do meu voto, para dar provimento ao recurso para alterar o acórdão no sentido de que seja aplicado o percentual de 6% sobre os valores percebidos no quadrimestre pelo ilustre prefeito, pelo senhor prefeito. Então, queria que fosse feito esse cálculo aqui. Eu acho que eu trouxe o... provimento parcial. Provimento parcial. Presidente... 6% quadrimestre calculado proporcionalmente ao período de vigência, né? Dá diferença de praticamente um terço do valor. Dá uma diferença enorme, dá um terço. Então, aqui seria o seguinte: o valor da multa deve ser recalculado proporcionalmente a cada quadrimestre, à base de 6% sobre os vencimentos quadrimestrais, ou seja, R$ 103.896, considerando que o patamar de 60% da receita corrente líquida não foi ultrapassado, resultando em R$ 6.233,76 por período, total de R$ 18.701,28 pelos 3 quadrimestres de 2023.
Então, fica assim, já está retificado o voto já está sendo encaminhado aqui para o plenário. Então, eu dou provimento parcial com isso, para dar provimento parcial ao recurso, no sentido de retificar esse erro aqui, que ficou consignado no acórdão prolatado. É como voto, presidente. Indago-se alguma divergência, não havendo, fica aprovada a unanimidade de votação. Presidente, os prefeitos Venturosa, de Buíque, Tem processo principal da Vossa Excelência anunciou no início. Do Paretama, tem o agravo regimento. Eu fiz aqui uma mistura aqui. O agravo, presidente, é o 25101-696, dígito 1, o AR001, Prefeitura Municipal de Pojuca. O acórdão, ele determinou a decisão na cautelar, ele determinou, diz respeito a uma questão de chamamento público para OSC, e, de fato, foi homologada a decisão monocrática na segunda Câmara, trazendo aqui que foi concedido parcialmente a medida cautelar, no sentido de que de irregularidades que houve em todo esse processo, tanto no certame como nos atos que se sucederam. Então, o voto nosso é para considerar o seguinte, que a Lei Federal 13.019/2014 expressamente exclui de seu âmbito de aplicação, no artigo 3º, inciso 4º, a contratação de serviços de saúde para complementar a rede Sistema Único de Saúde, nos termos do parágrafo 1º, artigo 199 da Constituição Federal. A análise objetiva do conteúdo do edital revela que o objeto envolve contratação de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, para a execução direta de atividades assistenciais, caracterizando prestação complementar substitutiva vedada pelo Ministério. Então, a gente já julgou isso aqui várias vezes, situações iguais. A contratação de profissionais que executam procedimentos assistenciais junto aos pacientes constitui o núcleo finalístico de serviço de saúde, atividades fins, não meras atividades meio instrumentais. Quando o SC contrata profissionais que executam atendimentos médicos, cirúrgicos, consultas e demais procedimentos clínicos, ocorre efetiva delegação da execução assistencial, ainda que sob supervisão formal do poder público. O valor mensal destinado exclusivamente às atividades assistenciais, quase R$6 milhões, representa 76% do orçamento total da parceria, evidenciando que a atividade finalística e não instrumental constitui o objeto preponderante do ajuste. A jurisprudência consolidada desta Corte de Contas, em casos análogo, município de Chechel, Catende, Macaparana, Cupira, uníssono em reconhecer inadequação para parcerias que envolvem gestão e execução de serviços finalistas de saúde. O argumento de fortalecimento da capacidade estatal não se confunde com a transferência material dos serviços para terceiros, pois fortalecimento implica em capacitação, instrumentalização e apoio para que o próprio Estado execute melhor suas atribuições, que a complementariedade instrumental abrange atividades de apoio, consultoria, capacitação e assessoria técnica, enquanto a complementariedade substitutiva, que é vedada, refere-se à execução direta das atividades finalísticas por meio de entidade privada. Existe alternativa legal plenamente aplicável ao caso, o contrato de gestão com a organização social, regime jurídico especificamente desenhado para parcerias que visam a gestão e a execução de serviços públicos em áreas como saúde. Considerando que a decisão cautelar adotou a solução equilibrada e proporcional, permitindo a continuidade dos serviços de apoio técnico operacional, precisamente para evitar o perigo mora reversa e garantir a continuidade de serviços essenciais, considerando que o perigo mora reversa não se pode ser invocado para legitimar a ilegalidade, especialmente quando há alternativas lícitas disponíveis, e a interpretação sistemática do ordenamento jurídico, considerando a Constituição Federal, a Lei Federal 13.019/2014 e a Lei Federal 8.080 de 1990, aponta para a especialidade da legislação de saúde que prevalece sobre a generalidade. Então, em razão disso, que em preliminar eu conheço do presente agravo regimental, mas no mérito eu nego-lhe provimento por todas essas razões, mantendo, portanto, a decisão homologada pela Câmara. Como voto? Então, se há alguma divergência, todos de acordo, então, aprovado a unanimidade do Vossa Excelência, senhor Tribunal. Presidente, por fim, só para concluir, é um sobrestamento aqui.
aposentadoria, senhora Letícia Paulino da Silva Melo, Prefeitura Municipal de Camaragibe, que eu estou entregando aqui à equipe do plenário. Muito obrigado, presidente. Do Estado, com todos anotados. Cumprida aqui toda a nossa pauta, ainda se há mais alguma questão a ser tratada, e não havendo, antes de encerrar, comunico que amanhã, aqui em Petrolina, receberemos os prefeitos. O sorteio foram convocados para o Fala Gestor, prefeituras aqui da região, Petrolina, Salmentos, Itacuruba. Itacuruba não, né? Não? Deixa eu ver aqui. É São Francisco todo, Petrolina, Franco, Dormentes, Lagoa Grande, Mirandiba, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista e Araripina. Por os municípios que foram. Esse sorteio foi para o Fala Gestor de onde, presidente? De amanhã. Esse é do São Francisco, é? Não, porque a Inspetoria Regional de Petrolina, ela atende não só o São Francisco, ela atende toda a região. Atinge Mirandiba também. Também. Tá. Então, são Petrolina, Franco, Dormentes, Lagoa Grande, Mirandiba, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista e Araripina. Amanhã estaremos todos aqui, ficam desde já convocados aqui. Estão aqui, conselheiros na capital, que virão aqui para Petrolina. E demais, até a próxima quarta-feira da semana que vem, dia 25, convocados para as 10 horas. Muito obrigado. Um abraço, presidente. Um Boa abraço, sorte aí. presidente. Tudo bom, obrigado. Até mais.